Bate-papo. Bate-papo do dia recebe aqui na bancada do Panorama Gilmar Scapini, coordenadora da unidade de lajeado da Parceiros Voluntários, e o Gilberto Soares, coordenador do projeto Viva o Taquari Antas Vivo. Um projeto, uma iniciativa tão querida aqui da cidade, da região, e que tem data para acontecer, é 25 de março. Bom dia, prazer tê-los aqui conosco. Começo com o Gilberto, tudo bem contigo? Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia, Gilberto. É sempre um prazer estar aqui. Fazia horas que eu não vinha, né? Pô. E esse estúdio está muito bonito, né? E é uma alegria estar na Rádio Independente aqui, uma rádio que sempre foi muito companheira da gente em toda a trajetória, na minha profissional, inclusive. E um prazer maior ainda poder falar desse programa, né? Que é um programa que todos nós viemos cuidando com muito carinho. Todos os coordenadores, eu sou apenas mais um deles. Ele cresceu, se inseriu na comunidade e avançou para o Comitê da Bacia Hidrográfica, o que só nos dá muita satisfação e muito mais responsabilidade, né? Então cuidamos com muito carinho essa joia que a gente vem lapidando há bastante tempo. Ela está crescendo e trabalhando a cabeça das pessoas, né? Criando uma conscientização e uma nova forma, aliás, uma forma que deveria ser a natural de cuidar do ambiente natural. Gilmara, tudo bem? Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer, realmente, como o Gilberto mesmo falou, estar aqui com vocês, trazendo as novidades, né, e os programas e as ações que o Viva Taquari desenvolve, e a Parceiros Voluntários também, juntamente com a ACIL e seus parceiros, desenvolvem aqui no município de Lajeado. Já é uma ação tradicional, acontece há alguns anos. Sim, ela acontece desde 2007, então nós estamos na 16ª edição, juntamente com seus subprojetos, né, que a Ação Vivo Taquari Antas Vivo desenvolve. Então nós temos, além desse programa, que é pontual, nós temos o seminário ambiental, a jornada técnica ambiental, a mostra espelhos como o Rio nos vê e a cartilha ambiental também. Que são projetos que estão nesse guarda-chuva. Nesse guarda-chuva, exatamente. Gilberto, o quanto a representatividade desse projeto fez com que, principalmente o Poder Público Municipal de Lajeado, se detesse e de forma muito simples, singela, mas com um projeto grandioso agora, que é o Parque Ney Santos Arruda, da revitalização do Rio Taquari. Tu acha que tem influência desse projeto também para a construção de um parque tão lindo, tão representativo para o Vale? Creio que sim, não vamos ter a pretensão de dizer que foi por motivo do Vivo Taquari Vivo, Vivo Taquari Antas Vivo, que se criou o parque, né? Isso não é uma realidade. Mas nós, ao longo desse tempo, por exemplo, né, já trabalhamos diretamente com mais de 6.500 estudantes. Se nós, né, levarmos em conta que o projeto se iniciou em 2007, ou seja, são 16 anos, aqueles meninos e aquelas meninas que tinham 12, 13 anos, hoje têm 28 anos, 25 anos, estão à frente de empresa, de organizações, estão lecionando, e de certamente impactados diretamente, né, pelo projeto, trabalhando conosco nesse período, ao longo desse período, certamente a ideia, né, e a motivação na relação ambiental é outra. Para nós, a gente tem vibrado muito com todas as alterações que ocorreram no parque, porque a gente vem acompanhando, né, todo o processo que ocorre na orla. Nós iniciamos o trabalho na orla, é um abandono total, então nós chegamos a recolher quase 5 toneladas de lixo na orla. Isso veio se reduzindo, embora o número de voluntários viesse aumentando. Então, é um sinal da mudança, é um sinal de que há uma criação de uma sinergia, as pessoas estão mais empáticas em relação ao parque. E eu devo dizer para vocês que um acidente, né, um acidente meteorológico fez com que tudo mudasse, né? Foi, de certa maneira, algumas árvores que caíram e as pessoas puderam ver o rio. Isso fez com que as pessoas começassem a ter aquele interesse. E a prefeitura foi muito sensível. E naquele momento, né,
preparar o local para receber as pessoas, para tornar aprazível aquele local. Então, para nós, aquilo começa a realizar, porque eu digo assim, né, sempre disse, quando a gente conversou, ou nos inícios dos nossos trabalhos na beira do rio, que abre praticamente nossos trabalhos do ano, que a gente tinha que ir lá para colher poesia, não para colher lixo. Né? Hoje a gente vai começar a fazer isso. Até a nossa atividade, conforme vocês vão ver, ela começa a mudar. Porque nós não somos especialistas. Né? O trabalho de recolher o lixo é um trabalho muito significativo, muito importante. E aquelas pessoas que são praticamente invisíveis, né? Que são as pessoas que trabalham com isso, e que a gente dá muito pouca importância, eles são especialistas, eles sabem fazer isso aí. Inclusive, para mim, né, são muito pouco considerados no contexto social. Então, como nós não somos especialistas, a gente ia lá para causar um determinado efeito. Né? Eu aprendi uma coisa, que a gente não fala para dizer algo, mas para causar um efeito. Algumas vezes a gente também faz isso, né, agindo. A gente cria simbologias para que aquilo fique na mente das pessoas e as pessoas consigam ou se identificar, ou replicar, ou responder a isso. Quando a gente ia para a beira do rio, professores, alunos, quando a gente vai para a beira do rio, professores, alunos, patrões, empregados, porque é uma ação democrática, todo mundo está lá fazendo algo para que as pessoas perguntem, mas o que aqueles malucos estão fazendo na beira do rio? Hoje eles não são mais malucos, né? Porque causaram um determinado efeito que as pessoas sabem que ali tem um projeto de educação, que se espalha durante todo o ano, como a jornada falou, né? Como a Gilmara falou, nós temos uma jornada que está dentro das escolas, a gente trabalha com as escolas durante o ano, tem uma cartilha ambiental, 2 edições de uma cartilha ambiental distribuída em todas as escolas, com acesso a todas as crianças que estudam aqui na nossa região. E participamos, né, do Comitê da Bacia Hidrográfica como o programa oficial da Bacia Hidrográfica. Olha só, durante esses anos, né, a gente aprendeu a olhar a voltar esse olhar para o rio, né, a voltar esse olhar de forma mais ativa, mais intensa. Eu lembro que nas primeiras ações, quando a gente acompanhava, os colegas que lá estavam traziam o resultado dos números, a gente quase que não conseguia imaginar onde estava tudo isso, né? E eu acho que esse movimento a gente conseguiu ir entendendo com o passar dos anos. Para o dia 25, quando a gente pensa nesta nova ação, como que ela vai se dar na prática? Lá no dia 25. Isso. Até antes você me perguntou quais os subprojetos, né? E eu esqueci de mencionar porque ele é novo. Então a gente comete esse erro, né, de não mensurar ele, que é a arborização urbana. Nós incluímos um outro subprojeto, que é o Viva Lajeado Mais Verde também. Então nós temos mais esse projeto que faz parte, né, desse guarda-chuva. Mas respondendo a tua pergunta, né, nós pensamos para esse novo ciclo, né, do Viva Taquari Antas Vivo, para aproveitar esse espaço que já foi implantado, no caso, lá no Ney Arruda, no Parque Ney Arruda, aproveitando esse espaço onde as famílias vão para lá para desfrutar realmente, para ficar de frente para o rio, que foi esse desde o início, o nosso objetivo, e não o recolhimento dos resíduos sólidos. A gente pensou em atividades artísticas e culturais, mas não perdendo o foco da preservação e da conservação do meio ambiente e do nosso rio Taquari. Então, todas as atividades que os nossos parceiros desenvolvem, ou que qualquer outra empresa ou instituição, ou mesmo as escolas desenvolvam no seu dia a dia, nas suas práticas, né, e que queiram estar ali junto conosco para apresentar ou que a comunidade conheça e reconheça essas práticas, elas podem estar lá mostrando e fazendo com que essa comunidade também participe, né? Então, nós abrimos esses espaços que elas possam estar desenvolvendo, além de ter esse momento simbólico, nós dizemos assim, para não perder também o símbolo, né? Que é o recolhimento desses resíduos sólidos. Então, nós vamos ter esse momento menor, né, de espaço, e depois nós vamos fazer essa reflexão desse momento simbólico. E aí nós vamos ter essa participação dessas atividades artísticas e culturais, que podem ser desde
apresentações teatrais, atividades esportivas, atividades aquáticas, enfim. O momento do recolhimento ali é importante porque a gente está encerrando um ciclo na realidade. A gente não vai recolher lixo a vida inteira, né? Ele provavelmente o Vivo Taquari Vivo lá na beira do rio vai se transformar num projeto artístico-cultural, que esse era o sonho, né, lá de 2007, 2008, quando nós entendemos que nós tínhamos que agregar mais atividades complementares ao recolhimento. E a ideia toda sempre foi na educação, que poderia ser através da prática em escolas e educação, envolvimento através da arte. Então a gente está vendo da possibilidade, fechando, ver se a gente consegue ter atividades artísticas, apresentações artísticas lá. E entre elas eu vou abrir um pouquinho. Não está confirmado. Não está confirmado, mas nós estamos... A gente não pode dar spoiler. Eu vou dar spoiler porque assim... Eu ia só confirmar as que a gente tem. Eu vou confirmar algo que a gente está correndo muito atrás. Se a gente não fizer esse ano, vai fazer o ano que vem. E nós estamos correndo muito e está quase certo de que venha o lanchão Seival. Para ter uma interação com o rio. Nós já teremos a ECA, né, que está sendo um parceiro maravilhoso, né, e emocionante a gente ver o trabalho da ECA. Nos toca muito, né, e o que ocorre com a transformação que a ECA faz com os jovens, e muito mais, eu acho que além da transformação com os jovens, é aquela interação, né, integração pessoa-rio, elemento humano-rio. Mas a gente queria uma coisa mais ousada, né? E entre as coisas ousadas a gente está buscando muito trazer o lanchão Seival, que é uma cópia fiel de um dos lanchões da Marinha do Garibaldi, né? da Marinha da República Juliana, né? Que foi a República Gaúcha, e que chegou, o lanchão Seival conseguiu chegar em Laguna, o outro lanchão maior naufragou, e ele foi reconstruído. Então, a gente está acertando, e ele se transformou praticamente numa escola, o lanchão Seival. Ele navega, né? Ele é um veleiro, navega, ele tem um motor auxiliar para navegar com motor auxiliar também, mas ele é um veleiro, e já cruzou a lagoa, e a gente quer trazê-lo para cá, para falar um pouquinho, então, continuar falando sobre história, falar um pouquinho sobre cultura da navegação, e ter uma atividade também com as escolas, com as pessoas na beira do rio, com todo mundo na beira do rio, e aproveitar um elemento, né, que tem todos os atributos históricos para a gente conseguir ampliar o que a gente já vem fazendo. Quando tu fala que ele cruzou a lagoa, ele vem navegando, é isso? Vem navegando. Ah, ele não vem por terra? Não. Vem navegando. Vem navegando. Sai lá de Laguna. Não, ele está aqui no Rio Grande do Sul. Ah, já está no Rio Grande do Sul. Exatamente, ele estava em Tapes, ele está ali em esqueci o nome. Agora, antes de Tapes, agora me esqueci a cidade ali. Ele está portado, né? Então ele tem atividades que são educativas. Então a gente vai ter uma tripulação. Eles têm uma tripulação, provavelmente ele tem um acréscimo da tripulação que pode ser pessoas daqui, que pode vir como marinheiros. A ideia é essa. Que já venham tripulando, né? O Seival, já fazendo esse estudo, né? Histórico. E as pessoas terão a oportunidade de ver um navio de guerra que enfrentou a Marinha Imperial, né? Isso. Lá em 1937, né? Mas é uma atividade que ainda não está confirmada, né? 1800, então a gente está correndo atrás. Mas as atividades mesmo confirmadas, né? A gente tem o Museu da Univates com a exposição itinerante do Rio Taquari. A COSAN, que vai trazer algumas atividades socioeducativas, né? O Teatro de Bonecos. O Jardim Botânico, que vai trazer algumas atividades que vão colocar até uma exposição de uma torneira feita de garrafas PET, vai ser muito legal. O AECA, como o Gilberto mesmo disse, que vai dispor de aulas de como é que fala? Stand-up. E caiaque, além de passeios de lancha. E rodas de conversas e a ginástica laboral do SESI.
Então, são algumas dessas atividades já confirmadas, entre algumas outras parcerias que são... Essa só em Lajeado, né? Porque Só temos de os Lajeado. outros municípios. Nós temos 7 municípios né, de adesão confirmadas. Diretamente. Então, que vão fazer atividades simultaneamente no mesmo dia, no mesmo horário. Então, além de Lajeado, nós temos Venâncio Aires, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul. Faltou um. Venâncio, eu falei? E Cruzeiro, Venâncio. Isso. Todos eles têm atividades próprias, né? E Roca Salles. 5. Todos eles têm atividades próprias, né, que vão ser realizadas nos seus municípios. No mesmo, Tá? E aí nós não temos ainda uma confirmação que sexta-feira nós vamos ter uma live, uma conversa com o Comitê da Bacia Hidrográfica, a reunião vai ser online. E nós vamos, de novo, fazer a apresentação das atividades para esse ano. E aí, provavelmente, a gente já tem alguma coisa sobre as atividades que o restante do comitê irá realizar. Normalmente, Bento Gonçalves faz uma atividade bem legal, a turma de cima da Serra, né, faz atividades dentro do programa e a gente vai avançando. Eu falei município de Estrela? Não. Município de Estrela também. Aliás, o município de Estrela é um município, junto com Lajeado, né, criaram originalmente, né, o programa Vivo Taquari Vivo. É uma criação dos 2 municípios, porque a gente sempre entendeu que as 2 margens e o restante da bacia tinham que ser integrados, né? No dia 25, qual é o horário que inicia a atividade? As atividades vão iniciar a partir das 8 horas, tá? Mas E a aberto à equipe comunidade. Aberto à comunidade, né? Fica aqui. Totalmente aberto. Não é necessário fazer uma inscrição antes? Sim, é tem para necessário. nós é aberta à comunidade, mas assim, os voluntários que vão participar perfeito. das atividades, a gente pede que façam as inscrições, né? Nós temos ela disponível nos meios de comunicação da ACIL, né, da Parceiros Voluntários, está lá nas redes sociais, no site da ACIL, acillajeado.org.br e na Parceiros Voluntários, aci.org.br. E há uma razão só para a gente fazer essas inscrições. Como a gente tem relação com empresas e com órgãos governamentais, nós precisamos apresentar os números. Amanhã, por exemplo, nós temos uma reunião lá na Capitania dos Portos. Isso. Então é importante que eles vejam os números para saber que não é uma coisa episódica ou uma coisa de pessoas irresponsáveis. Não, tem uma história que vem sendo construída não por uma pessoa, não por uma entidade, mas por uma sociedade toda. Muito bem. Viva o Taquari Antas Vivo. 25 de março, a gente conversou com o Gilberto Soares, a Gilmara Scapini. Se o Lanchão Seival ele ancorar, Aline, eu já te convido para a gente dar um mergulho. A gente vai na ponta. Pô, sabe mergulhar? Obviamente não. Eu fui, na década de 90, eu fui o campeão da ponta, assim, eu me arriscava muito, dava aquela ponta de cabeça, que eu não indico, né, não pulem de cabeça, pule com os pés ali, mas, eu ia adorar, né, chega no meio do rio ali, dá um pulo. Olha ele querendo Seria criar espetacular. coisas, querendo criar coisas. Ia ficar meio estranho, eu tô na cor vela hoje, né, parece um palmito, assim, quando ele tá caindo, Mas tá olha- muito branco, mas olha só ia ser engraçado. Mas tirando a parte do engraçado, né? A parte séria da história, a ECA faz esse trabalho, né? De nos aproximar, Fantástico. nós que talvez não temos contato com o Rio, que temos talvez um receio, ou enfim, 1000 pautas aqui, né? Já tive a oportunidade de entrevistá-los, o Edson e o time dele, e eles fazem esse trabalho, né? De nos Maravilhoso. aproximar com segurança, com responsabilidade, com respeito do Rio. E isso é muito bonito também. Sim, eles têm um trabalho social assim maravilhoso e eles têm esse compromisso de preservação, né, do meio ambiente, do rio, e eles fazem um trabalho junto a esses jovens que é espetacular. Esse ano, inclusive, eles trouxeram para cá algo que há muito tempo não ocorria, que foi uma etapa do campeonato. E eu confesso para vocês que eu fiquei encantado, né? Eu fui lá, peguei minha bicicleta, fui para lá e fiquei com eles o tempo todo ali, e foi maravilhoso, porque as famílias vêm junto, e aqueles jovens, a integração deles, entre eles, e o rio, né, e as águas, é o que te impressiona, né? E efetivamente a gente consegue ver neles pessoas de frente, né, para o rio. E nós temos que fazer isso com Lajeado, até para ter com Lajeado e com o Vale do Taquari, até para a gente
ter entendimento da nossa responsabilidade, do tamanho da nossa responsabilidade. Muito bem, nos vemos no dia 25. Muito bom. Obrigado. Obrigada, fica aqui o nosso convite, Isso. então. Obrigada pela disponibilidade, muito obrigada pela ação, né? A ação entregue sempre à comunidade.